O apóstolo Paulo, ele era de uma linha judaica. A gente chama, às vezes aparece a palavra, né, uma seita, como se fosse algo ruim, mas é um segmento judaico. Qual é o nome do segmento judaico a qual pertencia o apóstolo Paulo? Hã? Fariseu. Significa então que Paulo era qualquer um naquela comunidade judaica? Não. Ainda mais, dentro do farisaísmo, o que que Paulo fala acerca de si mesmo? Não, para fora, vamos lá, fala para fora. Irrepreensível, mas ele usa uma expressão aparentemente prepotente, mas que na verdade é só o reconhecimento da verdade. Qual que é? Eu sobressaí acima de todo mundo. Ele falava. Eu, dentro daqueles fariseus, dentro daquele estudo preparatório lá, ele fala o seguinte: eu sobressaí a todos os demais. Paulo está sendo prepotente? Não, Paulo está sendo apenas realista. Passou o som. É coisa de crente ainda, né? Parece que é worship tocando. Paulo estava sendo simplesmente realista. Ele falou: eu me sobressaía em relação aos demais. E aí, quais eram as qualificações de Paulo? Falava muitas línguas, ou seja, ele poderia transitar facilmente. Ele era cidadão romano, de fato, conhecedor da lei e zeloso da lei judaica. Então, quando a gente fala de Paulo, e isso foi muito bem falado na semana passada, existe um contraste muito grande em relação aos demais apóstolos. Porque os demais apóstolos eram os pescadores e os rejeitados, até então, não é? Um cobrador de impostos, pode falar, Léo. Isso, Então ele ainda tinha mais essa característica. Ele, além de sobressair, de ter tudo isso, ele ainda tinha esse mestrado, nesse doutorado ainda com um sábio da época que era coisa é assim porque a fantástica, né? formação dele realmente era a formação para alguém que ia atingir um nível muito alto. Né? Ele não seria qualquer um, Pablo, lá atrás. Mas então, tem essa formação de alguém que ia ser excepcional. Agora, os demais apóstolos, quem são? Pedro, pescador; João, pescador; Mateus, cobrador de impostos; nós temos Zelote. Então, era escória mesmo, né? Os demais eram a escória jogados. Pessoas que deram errado na vida. Por quê? Porque o judeu ele funciona assim. Ou você vai se tornar alguém dentro do judaísmo, líder da sinagoga, ou você deu errado na vida. Um pescador deu errado na vida. Só que aí eu abro um outro parênteses também. Isso não significa que a gente precisa fazer um louvor à humildade e à simplicidade. Que é o que acontece. Quanto mais sem estudo a pessoa é, mais você fala, mais cheio do Espírito essa pessoa pode ser. Mentira, gente, pelo amor de Deus. Né? Tem gente que tem esse apego à simplicidade. Eu entendo os nossos irmãos simples serem cheios do Espírito, mas não é pré-requisito para ser cheio do Espírito você ser alguém sem estudo, humilde, simples. Você tem que ser humilde de coração. Tanto que Paulo veio para que ninguém pensasse isso. Quando Deus quis mudar a história do cristianismo no mundo, não foi um pescador, ele chamou alguém da alta sociedade, da elite intelectual. Por quê? Porque justamente os maiores pastores, pregadores, mestres, eles não são gente que não tem estudo, muito pelo contrário. Né? Tem gente que quer subir no púlpito cheio do Espírito, já viu? Vai abrir a Bíblia e pregar. Gente, isso não vai acontecer. Infelizmente não é assim. Quando Deus quer que a palavra chegue de forma consistente, aí exige um tanto quanto de estudo e intelectualidade. Nós temos que também louvar a Deus pela intelectualidade dos irmãos, aqueles que gostam de estudar, de sentar, de aprender, não tem jeito. O que não significa também que os demais apóstolos não tinham conhecimento, que é outro mito. Porque, por exemplo, todos eles falavam pelo menos grego, aramaico e hebraico. Todos eles conheciam a Torá, porque eles seguiam aquilo desde sempre. Eles seguiam as leis, eles conheciam o Antigo Testamento. Então não era gente também falar assim, mas eles eram totalmente sem instrução. De jeito nenhum. Um judeu ele jamais era sem instrução nenhuma, né? Não é assim que funciona. Mas então, Paulo chamado ali da elite intelectual, de uma formação poderosa, ele tem um encontro poderoso com Jesus, depois de recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, ter sua mente ferida ao longo do tempo,
né, talvez ali no martírio de Estevão, na morte de Jesus. Provavelmente Paulo consentiu naquela morte de Jesus, ele estava ciente daquela morte, né, ele já era alguém naquela época inserido nesse meio. Então isso foi certamente ferindo a mente de Paulo de alguma forma. Tanto que Deus, ao se manifestar, fala, parece que você está dando coice no aguilhão, que é aquele espeto que feria o boi. Mas, naquele determinado momento, a história de Paulo, então, vira por completo. E aí, de Saulo, ele passa a ser Paulo. Não é isso que nós vimos? Não, pelo amor de Deus. Quando eu era mais novo, eu cantava uma música que falava o seguinte: transformado ele foi em um Paulo. Não foi, gente. Né? Ele não foi transformado. Ele sempre foi Paulo, porque Paulo é o nome romano e Saulo é o nome judaico. Ah, mas o nome Paulo significa uma coisa e Saulo... Não, gente, é só Saulo e Paulo. Vamos deixar o lado místico para quem quiser explorar essa veia. Para nós, dentro de Israel, ele era Shaul, Saulo, e fora ele era Paulos, Paulo. Pronto, e era o que significa isso. No mais, o que o nome dele significa, a gente deixa para o pai e para a mãe dele decidir. Por que colocou esse nome? Pode ser assim? Esse é o nosso combinado. Ele não foi transformado em um Paulo, ele já era Paulo. Mas acontece uma virada em Atos capítulo 13, quando ele deixa de ser chamado de Saulo e começa a ser chamado de Paulo. Que é quando? Quando ele é enviado para a sua primeira viagem missionária. Nós vimos aquela trajetória dele de aproximadamente 14 anos, né? Também outra coisa, tem gente que acha que ministério ou o chamado de Deus acontece assim, né? A pessoa chega na igreja, um ano depois ela é presbítero, um ano depois é diácono, um ano depois está pregando. Gente, isso não existe. Paulo foi 14 anos para ser chamado de apóstolo. Um tempo considerável. Aproximadamente, né? Depende da contagem de como foi, mas aproximadamente 14 anos. E aí, ele assume agora a proeminência na viagem. Porque até então, o livro de Atos vem falando sobre Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, porque Barnabé foi quem foi lá buscar Saulo. Né? No momento em que a igreja desconfiou dele, Barnabé pega Saulo e leva lá para Antioquia. E aí o texto se refere sempre a Barnabé e Saulo, até que no momento em que eles são chamados pelo Espírito Santo, que é o que acontece em Atos 13, eles são chamados para esse envio. Dali para frente é Paulo e Barnabé. Por quê? Porque agora o apóstolo Paulo, chamado por Deus para isso, e não por vaidade, não por vanglória, não por soberba, mas chamado por Deus para isso, assume a direção daquela viagem missionária. Não, dali para frente é Paulo e Barnabé. Mas não significa que Paulo mudou a personalidade dele porque mudou de Saulo para Paulo. Isso não aconteceu. E aí é justamente, nós estamos começando a meditar hoje sobre essa primeira viagem de Paulo, mas na verdade é o conteúdo da mensagem de Paulo que eu queria que a gente refletisse. O que Paulo de fato fez que mudou o mundo? Esse é que é importante para nós entendermos. O livro que nós lemos, ele traz o título dessa sessão como Um Arauto do Rei. E eu acho que isso é de suma importância para que a gente compreenda o itinerário que Paulo fez, por que Paulo foi onde ele foi, qual que é a estratégia que ele usou e qual que é a mensagem que Paulo levou. Então vamos lá, vamos pensar nessa primeira viagem missionária, em que ele passa na Galácia, ele passa em Chipre. E aí eu te pergunto o seguinte, primeira coisa, qual era a mensagem do apóstolo Paulo? O que ele pregava? Não é uma pergunta retórica, um detalhe. Qual era a mensagem de Paulo? Ninguém sabe. Vocês nunca leram a Bíblia? Vai lá, Beatriz. A Beatriz, ela gosta de errar. Eu gosto de errar. Cristo como esperança para os gentios? Em que sentido? Esperança de quê? Sim, agora eu vou querer, Léo. De ser um povo também selecionado, porque até então o projeto de Deus Pai, no Antigo Testamento, era considerado um projeto de salvação exclusivo de um povo.
e aí aquilo se abre para um povo estrangeiro. Então, olha só, a colocação da Beatriz é a seguinte: a mensagem de Paulo é que a salvação chegou aos gentios. É isso que você quis dizer? Pois é, primeira coisa, é uma verdade no Antigo Testamento que a salvação era restrita aos judeus? Não. Me conta uma história, rapidamente, cita uma história do Antigo Testamento que me mostra que não é restrito. Raabe. Mas aí você está até antes da formação do povo, né? Porque, veja bem, para você ter o povo de Israel, você tem que ter lei, povo e terra. Raabe ainda está antes da terra, propriamente dita, né, da posse. Então, não era uma nação, digamos assim, era uma comunidade, mas não era uma nação. Mas é uma história, realmente chegou a eles. Ruth já era de fora. Mas eu acho que a história mais clássica, a meu ver, Jonas em Nínive. Né, quando Deus manda um profeta pregar lá. Gente, quantos quilômetros Jonas andou até chegar em Nínive, saindo de Israel para Nínive? Quantos quilômetros que fica? 600 quilômetros. É muito longe. Sabe por que eu falo isso? Porque tem gente que acha que o peixe cuspiu Jonas em Nínive, né? Cuspiu, ele caiu em Nínive. Gente, Nínive eu acho que nem praia tem. Ele teve que... o peixe cuspiu Jonas de volta. Ele teve que recolher-se à sua insignificância e andar até Nínive, para poder fazer o que tinha que ser feito. Né? Eu cresci achando que o peixe tinha cuspido em Nínive. Não, isso não aconteceu. Ele teve que ir pensando na bobeira que ele fez até chegar lá. E aí, ele prega para um povo que se arrepende. E ele fica nervoso com isso, inclusive. Né? Acho que a tristeza de Jonas é ver o povo ali arrependido, fora de Israel. Então, assim, num certo sentido, a salvação restrita a Israel nunca foi. Tanto que existem leis judaicas do Antigo Testamento para quando o estrangeiro se converte. Não é? Quando o estrangeiro se converte, tem leis para isso. Eles têm que passar, inclusive, por um batismo, um ritual de batismo. Eles têm que fazer a circuncisão. Obrigado. Eles têm que passar por toda a lei judaica. Eles podem ser parte do povo de Deus. Mas sempre existiu gente fora entrando no pacto. Isso nunca foi um problema. Só que o que acontecia, que aí é o que a gente esquece, a eleição de Israel não é para salvação. A eleição de Israel é como um campo da revelação de Deus. Deus escolheu revelar a si mesmo para o mundo em Israel. Então, a aliança e o pacto é para que houvesse revelação de Deus para o mundo por meio daquele povo. Sabe o tanto que isso é verdade? Se você abrir em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, você vai encontrar Deus dando ao povo a missão de ser rei e sacerdote para o mundo. Ou seja, quem se fechou para o mundo foi Israel, porque a mensagem não era essa. A mensagem de Deus era: eu vou me revelar aqui e vocês serão reis e sacerdotes lá. Só que Israel fez igual Jonas, de jeito nenhum. Isso aqui é bom para nós, vai ficar para nós. Então, de certa forma, a salvação não chegou aos gentios, ela já havia chegado aos gentios. Mas agora o Espírito Santo talvez tenha sido derramado a todos. A revelação de Deus não tinha mais predileção geográfica nesse sentido. Né? Todos poderiam ser incorporados ao povo de Deus sem ser incorporados a Israel. Você era povo de Deus onde você estava. Mas, enfim, não era tão isso. Isso aí não é o centro da mensagem. Isso faz parte da mensagem. Na verdade, talvez isso seja até uma consequência da mensagem de Paulo. Quem mais se arrisca a dizer o que era a mensagem de Paulo? Cris, aqui. Pablo. Pastor, acho que a resposta está aqui na introdução de Romano, né, quando fala Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, a pregação dele era o Evangelho. O Evangelho, perfeito. A Boa Nova. E aí, o versículo 2 e 3 também comprova isso que você falou anteriormente, né? O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação,
pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, esse era o Perfeito. propósito. A mensagem de Paulo é o Evangelho. A mensagem de Paulo é o Evangelho. Agora, alguém abre para mim Atos capítulo 26 e lê os versículos 16 a 18. Atos 26, versos 16 a 18. Se puder projetar, é bom. Se não, não tem problema não. Pode ler. Se já abriu, pode ler. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Próximo. Para abrir-lhe os olhos. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Observem só, quando a gente fala acerca da mensagem do Evangelho, e nós já tivemos uma integração inteira sobre isso, e nós já batemos nessa tecla algumas vezes, nós podemos resumir a palavra Evangelho, ou a mensagem do Evangelho, em uma palavra. Qual é a palavra que resume a mensagem do Evangelho? Liberdade. Perfeito. Por que eu digo liberdade? Porque normalmente quando a gente fala de Evangelho, o que vem na nossa mente é a salvação futura. Lá no futuro, quando você morrer, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Isso é o que nós pensamos de Evangelho. Isso é uma verdade. Isso é óbvio. Realmente, quando você morrer ou quando Jesus voltar, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Mas vejam que a mensagem do Evangelho ela tem um impacto muito mais profundo para agora também. Ela não é uma mensagem futura. E a mensagem para agora é que a liberdade chegou por meio do Messias. Por que liberdade? O que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que um novo rei chegou. E aí o rei que te escraviza hoje precisa sair, porque o rei da liberdade chegou. Que é o que nós lemos aqui, que Paulo falando o seguinte, aqui em Atos 26. Aquelas pessoas estavam sob o domínio de quem? Satanás. E agora estarão sob o domínio de quem? Jesus. Como que se manifesta esse domínio de Satanás na vida dos gentios, principalmente? A idolatria. Os ídolos. Aquela religião pagã é uma escravidão sem fim. Por quê? Porque conduz à imoralidade. Uma religião em que você tem prostitutas cultuais é imoralidade pura. E todos nós sabemos que a imoralidade é uma teia sem fim. É uma teia sem fim. Pegando só um gancho para os nossos dias de hoje, a pornografia é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque vicia igual droga, literalmente falando. Os conectores químicos liberados por quem é viciado em pornografia são os mesmos de quem é viciado em droga. Agora imagina isso no centro de uma religião, em que as pessoas têm uma liberdade sexual absurda, não é? Aquilo que acontecia no meio da religião, a ponto de um culto ser feito à base de sexualidade. Isso é uma prisão. Mas não só isso. Isso é porque a gente pensa sempre nesse lado moral mais esdrúxulo. Mas quantas outras coisas não prendiam aquelas pessoas? Deuses fracos, deuses que se iram com coisas absurdas e que querem ser agradados como se fosse criança. Isso é uma prisão. Um Deus que exige sacrifícios absurdos, isso é uma prisão na vida da pessoa. Um Deus que não é confiável, que não pode resolver o seu problema porque não tem força para isso. Isso é uma prisão. Então, os ídolos são instrumentos de Satanás para manter as pessoas presas. E aí, Satanás é o rei da vida dessas pessoas. E qual é a mensagem do Evangelho?
O Messias chegou, o ungido chegou. E o ungido nada mais é do que rei. Então a mensagem do Evangelho é: chegou um rei que pode te libertar desse rei aí. Você pode ter outra vida. É alguém que pode te libertar de toda a escravidão do paganismo que você está aí. Por isso que a mensagem do Evangelho é liberdade. Por isso que nós precisamos, só terminar, eu passo, já vai levando ali para o Léo. Por isso que nós precisamos nos atentar na nossa pregação. Porque a gente vai pregar para as pessoas e normalmente a gente só aponta os pecados, né? E fala assim: se arrependa, porque senão você vai para o inferno. E eu acho que isso é óbvio. A gente tem que pregar, não estou dizendo que hora nenhuma que a gente não deva pregar isso. Mas a pessoa precisa saber do ponto positivo da coisa. E não só do ponto de você é um pecador miserável, você está indo para o inferno, se arrepende. Porque isso joga muito para a pessoa, sabe o que, tia Clécia? A meu ver, você vira para a pessoa e fala assim: olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. A pessoa se arrepende por quê? Porque está com medo de ir para o inferno. Se a mensagem for pregada só nesse prisma, você está criando uma mensagem egocêntrica. Olha, eu tenho medo de ir para o inferno, então é melhor eu me converter. Mas a mensagem toda é o seguinte: você não está vendo que você está preso nessa teia de pecado? Que o estilo de vida que você leva só te afunda ao invés de te tornar mais confortável, mais feliz? Você não percebe isso? Que os ídolos que você criou de dinheiro, de fama, de sexo, de ideologias, eles só te prendem, eles te mantêm nessa teia. Você não percebeu isso? Mas eu quero te apresentar alguém que pode te libertar de tudo isso, te dar uma nova ideologia saudável, gloriosa. Alguém que pode acalmar o seu coração todo torto e tempestuoso. E essa transformação que esse rei vai causar, porque você, que hoje é o seu rei, vai ser destronado para um novo rei entrar, ela vai culminar com você morando com esse rei no céu o resto da sua vida. A pessoa precisa desejar Jesus e não desejar ir para o céu para não ir para o inferno. A gente tem pregado muita mensagem incompleta do Evangelho por aí, porque a gente está incentivando as pessoas a terem medo do inferno, enquanto, na verdade, o crente ele não precisa ter medo do inferno, ele precisa ter vontade de estar com Jesus. Mas só tem vontade de estar com Jesus quem percebe a liberdade. Por isso que o Evangelho é liberdade. Léo. Eu quero só completar aqui com o texto, reforçando isso. 2 Coríntios 3, de 16 a 17, fala assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Perfeito. É esse véu tirado. Quando o Espírito vem, quando Cristo converte o coração, o véu é tirado. A pessoa passa a enxergar a vida como ela é, de verdade. Como eu sou, como Deus é, como o outro é. E aí eu te pergunto, de todos os ídolos que precisam ser destronados na época de Paulo, qual era o maior ídolo que precisava ser destronado? Um nome, uma pessoa mesmo. César. Porque ele é tratado como Deus. Então isso explica o itinerário de Paulo por onde ele passou. Paulo passa nos maiores centros religiosos de adoração, de culto ao imperador. Isso explica o transtorno de Paulo na cidade. Porque não é que as pessoas vão deixar de servir a César como rei, porque César é o rei, e eles vão continuar pagando imposto. Só que eles vão deixar de adorar a César. Mas deixar de adorar a César também é um problema para o império. Porque o que mantém Roma do jeito que é, o que mantém a influência do imperador do jeito que é o fato dele ser um Deus. E no momento em que ele é só um homem, e para os cristãos ainda é um homem caído, perdido, se dando mal e indo para o inferno, né? Alguém digno de dó quase. Não, essa pessoa ela não tem influência sobre a minha vida. Essa pessoa ela é o governante do meu país. Eu entendo isso. Mas qual que é a influência de César sobre a minha vida? Nenhuma, essa pessoa não tem domínio sobre mim mais. Eu não tenho mais aquela admiração e respeito no sentido idólatra mesmo desse homem. Porque toda a minha admiração está para o meu novo rei, que é Jesus. Percebe como que isso transtorna o mundo?
por onde Paulo passa. Gente, isso muda o comércio onde Paulo passa. Paulo e Barnabé, e depois Paulo e outros. Muda a forma com que as pessoas encaram o comércio. Teve gente tirando eles da cidade porque o comércio foi transtornado por causa deles. Por quê? Porque as pessoas começaram a ser livres. Liberdade é a mensagem-chave do apóstolo Paulo. Um novo rei chegou. E me fala o seguinte, qual país vocês conhecem que tem 2 reis? E isso funciona? Nenhum. Nenhum país. Teve uma época que a Igreja Católica teve 2 papas e não funcionou direito. Porque um papa tinha que ficar quietinho, de vez em quando ele falava assim, ih, olha lá. Aí não funcionava. Imagina 2 reis. Não funciona, não existe 2 reis. Não existe liderança compartilhada. Eu discordo completamente de que você tem 2 líderes iguais, de mesmo peso. No final, alguém tem que bater o martelo, tem que decidir as coisas, não é não? Alguém tem que chamar a responsabilidade e falar assim, se der errado, é culpa minha mesmo. Pois é. Então, se chega um novo rei, o rei antigo ele tem que sair. E o novo rei é muito mais poderoso. As pessoas presas pelo rei das trevas, agora são libertas pelo rei da luz. Porque não tem como ter os 2. Essa é a mensagem de Paulo. E é por isso que ele começa a passar aonde ele passa. E aí, pensando então na estratégia de Paulo, quando ele passa pelas cidades, onde que ele começa pregando sempre? Qual é o primeiro lugar que ele vai? Na ciência? Na sinagoga. Por que Paulo começa pela sinagoga? Como é que é? Não, por que é porta de entrada? Qualquer lugar pode ser porta de entrada, eu posso gritar na rua. É o centro do pensamento religioso daquela cidade? É o centro de pensamento religioso judaico, né? Judaico. Por quê? Porque o centro de pensamento religioso helenista é o templo helenista, né? Mas, olha, porque é muito mais fácil você pregar para quem já conhece ali, ué. Você está no meio da sinagoga, todo mundo conhece o Antigo Testamento. Eles já estão com a Bíblia aberta. Paulo, você tem 10 minutinhos para falar. Rapaz, o que é isso? Um homem nada de braçada. Todo mundo ali já sabe que existe um Messias que vai vir. Então, ele pega esse gancho, inclusive, isso é uma teoria minha, eu nunca li em lugar nenhum. Mas vocês já repararam que Paulo, ele forma presbíteros em um ano e meio? Assim, como? Não é, se eu pegar alguém que converteu agora, pessoa que veio do mundo, converteu agora, eu nunca imaginaria essa pessoa ser presbítero em um ano. Como que Paulo faz isso? Porque ele pega a pessoa pronta, ué. Se eu pegar alguém aqui, igual todos vocês, a maioria de vocês, todos vocês que estão aqui vieram de outra igreja, né, de Batista, Maranata, Assembleia, mas vocês vieram conhecendo o Evangelho. Em um ano eu te ensino teologia reformada, você vira presbítero, você vem para o púlpito pregar. Agora vem do mundo para você ver. É assim que Paulo começou uma igreja que caminhava mais fácil. Gente, o povo conhecia o Antigo Testamento. Agora, eles são ensinados acerca da vinda de Jesus e como isso traz luz para o Antigo Testamento. Mas ele começa da forma mais fácil. Mas tem plantador que gosta de começar da forma mais difícil, né? Não, vamos começar com o povo mais difícil. Gente do céu, se eu for plantar uma igreja presbiteriana numa cidade, a primeira coisa que eu vou perguntar é, tem presbiteriano nessa cidade? Nem que esteja indo em outra igreja. Tem presbiteriano nessa cidade? Tem alguém que quer vir aqui plantar? Tem gente nessas outras igrejas que é adepto à teologia reformada e não está satisfeito? Porque eu vou plantar uma igreja reformada. Tem umas 10 pessoas. Não, pronto, a gente já começa uma igreja, né? Agora tem gente que gosta da coisa mais difícil. Faz do jeito mais fácil, que é muito melhor. Paulo ensina isso, ele faz do jeito mais fácil. Ele começa pela sinagoga, porque essa era a melhor estratégia que ele podia fazer. A formação de líderes de Paulo é muito mais rápida desse jeito. Ele já tem gente que conhece o Antigo Testamento, gente que fala a língua hebraica, gente que fala o aramaico. E aí, eu queria que a gente lesse 2 discursos de Paulo, para a gente fechar. E dentro desses discursos, eu queria que a gente analisasse o discurso de Paulo, para a gente comparar aquilo que ele faz. Alguém abre para mim Atos capítulo 13, nos versos 16 a 41, que é o discurso dele em Antioquia, numa sinagoga. Outra pessoa abre em Atos 17, me fugiu o versículo agora, mas por favor, leia aí onde começa o discurso de Paulo no Areópago em Atenas. Atos 13, 16 a 41 e
Atos 17, versículo 16 em diante, que é o discurso dele em Atenas, né? Detalhe, em Atenas, Paulo não está falando numa sinagoga. Em Atenas, ele é levado para um local onde se disputavam as ideias, digamos assim. E aí ele tem um espaço ali de algum tempo para falar e ele tem o seu discurso. Vamos lá, alguém lê o discurso de Antioquia, Atos 13, por favor. 16 a 41, Tiago. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, eu vos outros que também temeis a Deus. Ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Suportou-lhes os maus costumes há cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe-lhe a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes de manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supostes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendências de Abraão, e vós outros, o que temeis a Deus, a vós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a vossos pais, como Deus o cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltastes à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei o vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo seja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédios dele e por meio dele, e todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vos não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se ao vô-lo contar. Então vejam bem, Paulo está pregando agora numa sinagoga. O que vocês notaram no discurso de Paulo? Qual que é a característica dele? O que você percebeu, Pablo? Nada, nada, é um discurso normal. É bonito. Isso. A liberdade que Paulo tem de citar e falar do Antigo Testamento. Por que ele tem essa liberdade? Porque todo mundo conhece.
Então, quando Paulo vai pregar numa sinagoga, ele parte do pressuposto que todo mundo entende o que ele está falando. Todo mundo sabe o que ele está falando. Porque todo mundo conhece aquele Antigo Testamento. Ele citou o Salmo 2º, ele citou a história de Davi, ele vem traçando a vida de Jesus baseado na história do povo de Deus, no povo de Israel. E aí ele termina proclamando liberdade. Não foi isso? Liberdade de quê? Ele pregou para a sinagoga. Está aqui nos últimos versículos. Propriamente no versículo 39, inclusive. Qual a liberdade que Paulo proclamou? Do jugo da lei. Não da lei, né? Do jugo da condenação da lei. Porque para eles isso fazia sentido. A lei condenava, a lei olhava na cara e julgava. E eles sabiam que eles não conseguiam, conforme o que foi escrito aqui, ser justificados pela lei. Por que eles não conseguiam ser justificados pela lei? Por quê? Hã? Não, como é que é? Não. Porque eles não conseguem cumprir ela. Porque se você cumprir a lei inteira, você é justificado pela lei? Claro que é, ué. Por que a lei acusa os judeus? Não é porque ela é ruim, mas é porque ela te mostra que você não consegue cumprir. Essa é a acusação. E eles sabem disso. Então, um judeu zeloso sente o peso da lei, dizendo, você não pode fazer isso, mas eu fiz. E agora? O que eu faço? Então, ele não consegue ser justificado pela lei, porque ele não tem condições de cumprir a lei. Ninguém tem. E isso é um peso para um crente de verdade. Até que ele proclama liberdade do peso da lei. Por quê? Porque não é a lei que justifica. O que justifica? A fé. A fé é justificação pela fé e não justificação pela lei. É a proclamação da graça de Deus sobre a vida deles. Liberdade sendo proclamada. E aí, transpondo para o nosso contexto, nós temos que saber pregar para esse povo que conhece a Bíblia, mas ainda vive sob o jugo da lei. Conhece alguém? Vamos lá, quem conhece alguém, crente, que vive sob o jugo da lei, levanta a mão. Quem não levantar a mão é porque não conhece pessoas, pelo amor de Deus. Porque todas, eu conheço, pelo menos, eu conheço por vocês e pelos outros, então. Gente do céu, quanto crente não morre de medo de ir para o inferno porque usou calça? É, porque cortou o cabelo. Olha só, porque fez risquinho na sobrancelha. Depilou as axilas, mas que absurdo! Eu vou fazer uma pausa só por risquinho na sobrancelha. Ele não leva para o inferno, ele só tira do púlpito. São coisas diferentes. Não, eu vou fazer bullying até parar. Senão, o bullying... Oi? Até crescer isso, até se desistir. Gente, quantos crentes não vivem em restrições de vida que não deveriam viver, não experimentam a liberdade do Evangelho com medo? A pregação é exatamente a pregação de Paulo. Você não viu o que Deus fez ao longo da história, a vinda de Jesus como um rei que proclama liberdade dessa lei, meu querido? É uma pregação que a gente precisa saber aplicar. Agora, vamos lá em Atos 17, para a gente ver uma pregação em outro contexto. Versículo 16, né, Pablo? Isso. Você vai ler? Posso? Por favor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Fofoqueiro. O nome Fofoqueiro. disso.
Lucas é um tanto quanto polido nas palavras. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam de habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então vejam bem, perceberam que o discurso de Paulo em Atenas é bem diferente do discurso da sinagoga. Qual que é a estratégia de Paulo no discurso de Atenas? O que vocês perceberam de interessante? Isso. Na missiologia, nós chamamos isso de ponto de contato cultural. Paulo usa 2 vezes o ponto de contato cultural aqui. Quais são elas? Essa é a segunda vez. Isso. Paulo cita os próprios poetas. Para quê? Para dizer o seguinte: se vocês repararem bem, a sabedoria de vocês já aponta que o que eu estou falando é verdade. Até porque, lá em Romanos, Paulo fala um pouco sobre isso, dizendo o seguinte: a lei de Deus está gravada onde, gente? No coração. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Só se faz de bobo. Essa é a verdade. Todo mundo sabe o que é certo e errado e se faz de bobo. Porque a lei de Deus está gravada no coração. Você vai perguntar para alguém, tem alguém que realmente fala o seguinte: eu tenho certeza que é certo matar. Não, gente, só. Quem que é a pessoa que fala isso? O psicopata. Só o psicopata. Tem alguém que fala o seguinte: não existe o menor problema em trair a minha esposa. Isso é algo cultural. Gente, todo mundo sabe que é errado. Todo mundo, você não tem dúvida de que as pessoas conhecem os mandamentos de Deus, mesmo que não todos e da forma clara, mas as pessoas sabem o certo e o errado. O ponto de contato cultural é tocar nessa filosofia das pessoas. Você sabe, meu amigo. Você sabe que o que eu estou falando é verdade. As pessoas sabem. E aí ele pega esse ponto de contato cultural com os poetas. Eles já falaram, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Ou seja, ninguém existe por si mesmo, todo mundo precisa de uma força motora, eu estou falando que essa força é Deus. E o outro contato cultural, lá no início, o que ele fala? Como é que ele começa falando com os atenienses? Antes disso. Não, antes um pouco. Ele começa falando assim: senhores atenienses, vocês são muito religiosos. Ele está falando o seguinte: que bom que vocês não são ateus. É o primeiro ponto de contato cultural de Paulo. Vocês não são ateus. Vocês sabem que existe uma divindade. Eu só quero apresentar a verdadeira. Vocês só estão errados no que vocês estão fazendo. Mas ele já puxa esse ponto de contato. E aí, nós temos que aprender com o discurso de Paulo na identificação dos pontos de contato. Você não quer pregar para as pessoas aí fora? As pessoas aí fora, elas estão muito mais para o paganismo que Paulo pregou do que para a sinagoga que ele pregou da outra vez, viu?
As pessoas até sabem sobre Jesus, sabem o nome de Jesus, mas a cultura aí fora é pagã. A cultura aí fora é você procurar os pontos de contato. Eu lembro quando eu estava falando isso aí num curso de missões que eu dei algum tempo atrás, alguns anos atrás, e eu citei algumas coisas. Por exemplo, você já reparou como que algumas músicas, principalmente eu acho que é o rap, não sei, que é muita, como é que fala? Crítica cultural, crítica social forte, não é? Como é que chama aquele lá? Gabriel Pensador, me lembrei o nome. Altas críticas sociais. A música é horrorosa, eu não estou elogiando Gabriel Pensador. Né? Marcelo D2, não sei se a música é boa, mas me veio o nome dele agora. Mas são críticas culturais. Primeiro, eu detesto o rap, eu nunca vou parar para ouvir rap. Né? Se eu tenho um tempo livre, não é rap que eu vou ouvir, eu não vou falar o que eu ouviria para não criar espanto nas pessoas que me conhecem. Mas, obviamente, que eu iria ouvir Belo, não é? Ou Sandy Júnior, que são as melhores músicas que tem. Um pagodinho Sandy Júnior, ninguém aguenta. Rafa Negra. Não existe raça negra, é Rafa Negra. Isso, tem que ouvir. Agora, rap eu não vou ouvir. Mas se eu estou pregando para um adolescente que ouve rap e aquilo tem uma crítica social tão intensa, você não vai usar isso como ponto de contato e falar assim, realmente a sociedade está destruída, né, meu querido? Como é que a gente faz para reconstruir esse negócio? Porque ele sabe, culturalmente, que tem alguma coisa muito errada. Eu estou dando um exemplo, você pode pensar em 500 exemplos dentro do seu trabalho, da sua família, de pontos de contatos culturais, de como as pessoas sabem que o mundo está em caos e elas só precisam de Jesus para ordenar. E é isso que Paulo faz, ele vai estabelecendo pontos de contatos culturais. E aí agora, ele não parte da Bíblia, da história bíblica, ele parte da história geral humana. Porque justamente, adianta Paulo ficar citando o Salmo número 2, para quem nunca leu um salmo na vida? Não. Ele vai falar sobre a criação, até porque os gregos criam numa criação. Ele só vai mostrar qual é a criação correta. A mesma coisa, as pessoas aí fora que não conhecem Jesus, elas creem no início. Você só vai ter que discutir qual que é esse início. E aí, quando você vai discutir esse início, provavelmente você vai se deparar com pessoas que não creem no criacionismo. Você tem que mostrar por que você crê que Deus criou. E qual que é o maior motivo que nós cremos que Deus criou as coisas? É porque isso dá sentido para a vida, não é? Toda vez que você cria alguma coisa, eu criei uma caneta. Para que eu criei uma caneta? Para escrever. Isso é um sentido dela. Caneta não serve para eu comer uma comida. Não faz sentido isso. Ela serve para eu escrever. Então, quem cria alguma coisa dá sentido para aquilo. Agora, um choque térmico criou uma caneta. Aí você inventa o que você quer fazer com ela. Aí a caneta que era para escrever começa a ser usada para tocar piano. Vai lá. Não faz sentido. Só a criação dá sentido. E aí Paulo parte disso para uma discussão meio teológica e meio filosófica. Essa é a discussão que a gente precisa ter. Querendo ou não, com muitas pessoas, a sua discussão ela é teológica e filosófica, em muitas coisas. Porque as pessoas estão cheias de dúvidas sobre como o mundo funciona, quem sou eu, quem são as pessoas, por que tem mal no mundo, como que criou, qual que é o sentido da vida. As pessoas estão com esses dramas aí fora. Inclusive, eu abro parênteses para uma recomendação de um livro do Tim Keller, chamado Deuses Falsos, acho que é interessantíssimo, e o outro livro do Tim Keller também chamado Fé na Era do Ceticismo. Acredito que a leitura desses dois livros pode te ajudar bastante na pregação do Evangelho no mundo de hoje. Fé na Era do Ceticismo, Deuses Falsos, 2 recomendações, todos do grande mestre Tim Keller, que partiu para o Senhor há pouco tempo e deixou um bom legado, graças a Deus por isso. Leiam esses dois livros e vocês vão entender um pouco desse discurso de Paulo aqui em Atenas com esses pontos de contatos que servem para nós hoje, que foi algo que a igreja do Tim Keller fez com maestria em Nova York, inclusive, né? Que é algo que a nossa igreja pode fazer com maestria a partir do momento que desejar e se interessar pela sociedade aí fora, porque Paulo era interessado neles. E aí a gente fecha esses discursos de Paulo, essa ideia do discurso de Paulo, pensando o quão interessado nós estamos na liberdade das pessoas. Porque Paulo estava. Paulo estava interessado na liberdade dos religiosos, presos pelo sistema da lei, mal interpretado, inclusive, mas agora a luz de Jesus poderia ser corretamente vivida, e Paulo estava interessado na liberdade daqueles que nem conheciam Jesus, mas que agora, conhecendo, podiam ser livres da sua religiosidade, do seu estilo de vida. Quão interessado você está?
Eu acho que esse é o ponto em que você deve imitar o apóstolo Paulo. O interesse na liberdade das pessoas. Vocês podem ler Atos, vocês vão ver o quanto que Paulo se desgastou por causa disso, né? Paulo se desgastou para que as pessoas fossem livres. E muitas vezes a gente não faz uma gota de esforço para levar essa liberdade para ninguém. Alguém tem alguma dúvida, trauma de infância ou comentário adicional? Sendo assim, o Pablo ora por nós.